A princesa adormecida alcançou fama mundial, mas não devido à sua beleza marcante, e sim por causa de sua maldição. Sua história misteriosa aterroriza todos que a ouvem, e mata todos que falam sobre ela. Ela está localizada em um local completamente desconhecido, e o que resta dela é apenas um pedaço de madeira, que causa uma sensação indescritível. Uma série de eventos trágicos tem sido associada a ela, incluindo o afundamento do Titanic. Ela é conhecida como a Princesa Faraônica, Amen-Ra, ou a Múmia do Azar, e sua maldição é famosa há muito tempo. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre nomes faraônicos formosos que deixaram sua marca na antiga civilização faraônica, como Tutancâmon, Cleópatra e Nefertiti. Mas a maldição que acompanha esses nomes não é nada comparada à maldição da princesa, sobre a qual falaremos neste vídeo. A princesa de hoje é Amen-Ra, que, segundo os pesquisadores, matou literalmente todos que veem a sua menção ou tocam em seu caixão ou até mesmo tiram uma foto dele, o que é assustador. Se você quiser saber mais sobre a história da princesa Amen-Ra, conhecida como a múmia esculpida, e como isso desencadeou a maldição da múmia amaldiçoada, bem como sobre os eventos trágicos mais proeminentes que a humanidade testemunhou, que foram atribuídos à maldição da princesa Amen-Ra, e como a múmia esculpida foi supostamente responsável pelo afundamento do Titanic, não perca este vídeo. A maldição dos faraós é um grande assunto que gerou muita controvérsia ao longo dos anos. Alguns acreditam que está relacionado a questões puramente científicas, enquanto outros o relacionam com a ideia de que os faraós eram versados em magia e costumavam confinar os túmulos com compensações para proteger a riqueza dos reis e garantir o descanso eterno, sem perturbá-los de forma alguma. Se você quiser se aprofundar nos detalhes desta história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e ativar o sininho de notificação para receber atualizações. A segunda parte, acredita-se que as substâncias químicas e fétidas que os faraós usavam para preservar suas ferramentas sejam a causa das mortes registradas. Além disso, foram encontradas bactérias tóxicas em muitas tumbas, que podem ser responsáveis por causar a morte de qualquer pessoa que entre nelas. Se a maldição dos faraós é apenas um mito ou um fato indiscutível, não se sabe ao certo, mas ela está intimamente relacionada à personalidade atual, a princesa Amen-Ra, que se tornou uma figura proeminente no cenário árabe e internacional em nome da múmia esculpida ou amaldiçoada. É curioso que ela tenha sido chamada de água amaldiçoada, apesar de não ser realmente uma múmia. A maldição da princesa Amen-Ra está relacionada a uma capa de madeira colorida que pode ter pertencido a ela ou a uma parte interna de seu caixão. Quanto à múmia em si, sua localização é desconhecida até hoje, e pouco se sabe sobre ela. A análise das peças de madeira revelou que a princesa Amen-Ra viveu no período entre os anos 900 e 1500 a.C., e dois fatores sugerem que ela pertencia à elite da sociedade faraônica. O primeiro é que os túmulos luxuosos eram propriedade dos faraós da época, especialmente os reis e rainhas. No entanto, essa princesa cujo corpo repousa em um local desconhecido deste planeta conseguiu conquistar um lugar entre a elite. O segundo fator é a qualidade da madeira luxuosa, o design e as cores usadas para decorar o caixão. O que mais confirma que o caixão pertence a uma mulher e não a um homem são as mãos gravadas na prancha de madeira, especificamente as unhas, e a suavidade dos traços faciais. A identidade desta princesa é desconhecida, pois não existem documentos históricos que falem sobre ela e sua história, exceto por alguns textos hieroglíficos que indicam que ela era um dos sacerdotes de prestígio do Templo de Amon-Ra, sem quaisquer detalhes adicionais. Ela era chamada Amen-Ra por um dos especialistas em civilização faraônica no Museu Britânico, Sir Ernest Alfred Thompson e Lespet, que esperavam que ela pudesse ter sangue real de qualquer uma das famílias faraônicas governantes. Mas esta alegação não tinha nenhuma evidência escrita, então permaneceu apenas como especulação. A tampa de madeira, com 162 centímetros de comprimento, foi associada a muitos eventos trágicos que terminaram em morte, sendo a maior tragédia o afundamento do famoso Titanic. Todos esses eventos parecem confirmar que a maldição é real, especialmente depois que os poucos escritos relativos à princesa foram encontrados na parede de sua tumba, indicando que a múmia causaria a cobre a todos que a perturbassem. O mais assustador é que isso é o que realmente aconteceu. A história remonta ao ano de 1910,
quando o cientista inglês Douglas Murray comprou a múmia de um homem que conseguiu contrabandeá-la para fora do Egito por um preço muito baixo, cerca de $4.000, o que é uma quantia pequena considerando a importância da múmia faraônica original. No entanto, isso desencadeou a maldição fatal. O vendedor que recebeu o cheque de Douglas Murray morreu na noite em que vendeu a múmia em circunstâncias misteriosas, e os 2 trabalhadores que carregaram a múmia e a entregaram também morreram. Você está se perguntando se Murray foi poupado da maldição? Na verdade, não. Naquele dia em que comprou a múmia, saiu para uma caçada, quando a arma explodiu em sua mão sem motivo, causando a amputação de todo o braço. Murray decidiu se livrar da múmia depois de sentir que escondia algo misterioso. Ele deu a uma de suas amigas, mas acabou sendo uma tripla tragédia. Primeiro, a mãe da amiga morreu. Depois, o noivo rompeu o noivado sem motivo. E depois, sua amiga também morreu em circunstâncias misteriosas. A posse da múmia voltou para Murray, que não teve escolha a não ser doá-la ao Museu Britânico como uma solução para se livrar dela permanentemente. Isso foi o início de uma nova série de trágicos. Muitos funcionários do museu morreram imediatamente após a chegada da múmia, desde aqueles que a receberam até os que tentaram tirar fotos documentais dela e até mesmo os que tentaram limpar a poeira. Assim, os fios da lenda começaram a se entrelaçar para traçar um destino catastrófico para um navio que se dizia incapaz de ser afundado devido à sua grandeza. De acordo com os pesquisadores, aqui está o que aconteceu: o Museu Britânico decidiu se livrar da múmia enviando ela como um presente para um museu em Nova York, sem que fossem divulgados ao público. E aqui chegamos ao ano que ficou marcado na história como uma das mais famosas tragédias humanas, o ano de 1912, quando milhares de vidas foram perdidas durante a viagem inaugural do Titanic. Todos sabemos que a causa do afundamento do navio foi a colisão com uma grande massa de gelo flutuante, mas poucos conhecem a história suspeita que os pesquisadores acreditam ser o verdadeiro motivo do afundamento do navio e de seus passageiros, revelado pelos sobreviventes do Catastrófica. Disse que o Museu Britânico decidiu enviar a múmia para Nova York na primeira viagem do Titanic, e que sua maldição foi a razão do afundamento do navio, para que ficasse imóvel no fundo do oceano sem ser perturbado por ninguém mais. As opiniões sobre esta história estão divididas entre apoiadores e oponentes. Por exemplo, o escritor libanês Michel Caran disse em seu livro Lebanese in Titanic que a múmia da sacerdotisa egípcia, que se tornou famosa durante o governo do faraó Akhenaton, é a causa desta tragédia. Também é narrado que esta múmia foi colocada no navio em silêncio, carregando consigo sua maldição e sua compensação. Caran baseia sua conclusão nas ações estranhas e misteriosas do capitão do Titanic, que começam com a rota que ele escolheu, a velocidade anormalmente alta em que navegou e seu método de pedir ajuda, adiando o anúncio do plano de sobrevivência até o último momento. O escritor também relatou em seu livro vários eventos suspeitos e trágicos causados pela múmia amaldiçoada. O primeiro relato aterrorizante era de ruídos estranhos que emanavam do caixão à noite e missões assustadoras. A segunda história é quando um jornalista tentou fotografar o caixão da princesa Amen-Raya depois que ele se tornou um material rico e famoso. O inesperado aconteceu. Quando ele revelou a imagem, ele não imaginou que veria uma imagem assustadora de um homem, e não uma bela jovem como foi representado no caixão de madeira. Essa imagem perturbou o jornalista, que acabou tirando sua própria vida com um tiro na cabeça. A teoria de que a múmia ou sua maldição foram responsáveis pelo afundamento do Titanic é acompanhada por outra opinião que é rejeitada completamente. Em seu livro Tesouros do Museu Britânico, Marjorie Cayley menciona que o Museu Britânico não possui uma múmia em sua coleção desde o início, e que o caixão não foi transportado a bordo do Titanic. A evidência disso é que o caixão ainda está em exibição no museu até hoje. O número de série dela é 22.542. O escritor apontou que o museu não explicou por que a múmia não estava lá com a tampa de madeira, o que alguns consideraram uma brecha que poderia sustentar a ideia de que ela afundou com o Titanic. Por outro lado, alguns sobreviventes afirmam que é possível que o afundamento do Titanic foi por causa da múmia tenha sido criado por um dos passageiros e não pela sua presença real a bordo. Disse que um homem chamado William Stende falou muito sobre a múmia esculpida na noite em que o navio afundou, o que pode ter causado a realização da sua maldição e,
portanto, o desastre do Titanic. Ninguém sabe ao certo, mas o Comitê de Investigação do Afundamento do Titanic examinou o diário de carga do navio e não encontrou nenhuma menção ao envio de uma múmia a bordo, como afirmado anteriormente. Essas histórias são algumas das muitas diferentes histórias que se espalham sobre a múmia aflita ou amaldiçoada, histórias que se espalham pelo mundo, e aqueles que não acreditam nelas as consideram como um meio pelo qual as pessoas tentam interpretar acontecimentos trágicos para se sentirem mais confortáveis e seguras, imaginando que estarão protegidas se evitarem fatores que podem causar desastres, como a água amaldiçoada. Então, o que você acha? A maldição da princesa Amenhotep é real ou apenas fruto da imaginação? E se for verdade, teria sido realmente o motivo do afundamento do Titanic? E a pergunta mais importante, onde está a múmia da princesa esculpida? Este é mais um conto relacionado à maldição dos faraós, talvez o mais estranho. Não se esqueçam de compartilhar sua opinião comigo nos comentários, de compartilhar o vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal. E curte esse vídeo se gostou. Até a próxima!